Então, disso tudo que nós falamos, já fica claro uma coisa. Não tem um PGD. O que é o PGD? O Programa Gerador da Declaração. Então, por exemplo, vamos fazer uma analogia com o seu imposto de renda. Todo ano, em abril, você vai e transmite a declaração de renda do exercício anterior. Então, agora em abril de 2018, você vai informar os dados de 2017, tá? Então, você vai dizer se você, quanto você ganhou no ano, o que você comprou um carro, vendeu um carro, comprou uma casa, vendeu uma casa, tudo isso você informa no seu imposto de renda, certo? Então, o que acontece? Como é que você gera isso? Você baixa um programa no teu computador, não é isso? Você baixa um programa, uma interface bonita, bacana, chega lá, abre, tem aquele logo, né, bonito e tal, e você vai informando os dados do que aconteceram no exercício anterior. E no final, você transmite, tem o Receita.net, você vai transmitir essas informações que você informou no programinha. Esse programinha que você baixa, a Receita que faz, e você baixa no seu computador, não existe aqui, não tem. Então, é diferente das outras obrigações do próprio SPED, onde você tem, por exemplo, lá na hora de gerar outras obrigações, você tem o programinha próprio para você para preencher os dados. Aqui não tem. O que a Receita fez? Ela falou o seguinte, ó, nesse caso, nós não vamos fazer um programa padrão nosso, nós vamos deixar o usuário fazer do jeito que ele quer fazer. E eu dou o caminho, digo como eu preciso da informação. Ó. Você faz do jeito que você quiser, desde que chegue para mim no meu formato, no formato do layout. Tá? Então é assim que é feito. Então é customizado para cada sistema, cada empresa vai ter a sua interface, a sua forma de apresentar aquela informação para o usuário preencher. O usuário é você, que vai usar o sistema para prestar as informações necessárias. Prazo de envio, então, como a GFIP, você fecha o movimento do mês e transmite no início do mês seguinte, no caso até o dia 7, no caso da FDRINF até o dia 15. Então, o que acontece? Você tem esta obrigação mensal de transmitir o E-Social e o FDRINF para informar o movimento do mês anterior. Então, veja, eu tenho cadastro inicial, eventos de tabelas, tudo isso não tem prazo. Entre aspas, não tem prazo. Por quê? Porque tem uma sequência de envios. Eu primeiro preciso enviar o S1000, depois o S1005 e assim por diante. Então, tem uma sequência, mas não tem prazo. Quer dizer, a empresa foi constituída hoje, digamos, eu estou em 2019, estou em maio de 2019, criei uma empresa. Eu tenho que transmitir o evento S1000, porque acabei de criar uma empresa. Então, qual é o prazo? É o prazo do início das suas atividades. Então, esses eventos iniciais e os não periódicos, eles não têm uma data específica para entrega, mas tem uma sequência que você deve obedecer. Mas os periódicos, o que são os periódicos? O fechamento da folha, ele tem que se dar até o dia 7 do mês subsequente. E o fechamento da FDRINF tem que se dar até o dia 15 do mês subsequente. Então, estou informando o mês de outubro, eu tenho que entregar até 7 de novembro, E-Social, até 15 de novembro, FDRINF, tá? E, enfim... E multas? Se eu não entrego nos prazos, que multas eu estou sujeito? Bom, existem as multas básicas do SPED, tá? Pode ser que eles alterem, criem regras especiais para o E-Social, mas em princípio nós temos as regras básicas aí de lucro presumido e lucro real, pegando por analogia do SPED, dos outros SPEDs. Então, seria R$ 500 por mês de atraso para as empresas do lucro presumido e R$ 1.500 do lucro real. Essas são multas da Lei 12.766.
Então, essa lei 12766 de 2012 instituiu essas multas gerais. Mas aqui nós temos que tomar cuidado com as multas específicas e as autuações decorrentes dessas informações. Então, vamos pegar um caso, por exemplo, da CAT. CAT, qual é o prazo de envio da CAT? Está na lei. Lei 8.212, não sei se é artigo 20, por ali. Nós temos um dia, o sujeito se acidentou hoje, eu tenho um dia útil para avisar do acidente. E se for morte, avisa imediatamente, transmite o evento imediatamente. Essa é a regra básica. Então, a regra é um dia útil ou imediatamente no caso de morte. Mas muitas vezes esse prazo às vezes é difícil de você observar. Por quê? Porque o próprio trabalhador muitas vezes se afasta, te traz um atestado médico já 2, 3 dias depois do acidente. Então, se você recebeu naquele 3 dias depois e transmitiu a CAT, essa situação vai se resolver e não vai ter grandes problemas como é feito hoje da mesma maneira. Mas, de qualquer maneira, você vai informar lá a data real do acidente e a data da emissão da CAT. Vai estar lá explícito que você, eventualmente, não está cumprindo esses prazos. Então, como que isso vai ser feito? Não sei. Não sei se vai haver um rigor em relação a essa questão. Mas eu sei que há uma previsão na legislação de aplicação de multas e penalidades. São coisas específicas. Para você ter uma ideia, na Resolução 1316 de 2010, que regulamentou o FAP, tem uma previsão lá que se você regularmente não entrega a CAT, ou você, enfim, de uma forma dolosa, vai omitindo a CAT para evitar que o seu FAP aumente, a penalidade é que o FAP pode ir para 2.0. Isso é uma coisa que ninguém sabe. Ninguém observa, nem os fiscais da Receita sabem disso aí que eu estou falando aqui. Por quê? Porque está só na resolução e não é aplicável, nunca vi isso ser aplicado. Então, mas é o que eu digo para você, a legislação está lá, e se eles resolverem aplicar? Então, você precisa criar aí uma cultura dentro da sua empresa de, olha, vamos controlar esses afastamentos. Nós temos que ser rigorosos em relação a essa questão dos afastamentos, assim como outras regras também. Então, existem multas específicas e autuações específicas que vêm da legislação básica, tá certo? E aí, vamos lá. Aonde eu vou achar isso? No caso da Receita, você vai achar muitos desses procedimentos na IN 971, que é a IN Master, né? A IN que regulamenta todo o plano de custeio da Lei 8.212. E na Receita Federal, o regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000, vai se trazer muita coisa. E para ambos os casos, quando a gente fala de penalidades, a gente tem que lembrar da Lei 9430. Essa Lei 9430, ela fala da multa de ofício, ela fala das multas qualificadas de sonegação, fraude e etc., multas isoladas. Então, essa 9430 é importantíssimo para você saber como que a Receita trabalha em relação a penalidades. Se você nunca foi fiscalizado, talvez você não saiba, mas existe uma coisa chamada multa de ofício. O que é a multa de ofício? É a multa pelo ofício, pelo fato do auditor ter ido até a sua empresa, ele cobra para ir. Então, quer dizer, só dele estar na sua empresa e identificar uma diferença de recolhimentos, essa diferença é cobrada com 75% de multa. Mesmo que você diga, esqueci, eu não tive a intenção, não tive dolo. Não interessa, você vai pagar 75% de multa de ofício. Agora, se além disso foi identificado que você sonegou, você tentou fraudar aquela informação, ele dobra essa multa para 150. Ele pode arbitrar o lucro. Enfim, tem uma série de penalidades específicas de cada situação. Veja esse quadrinho que eu coloquei aqui para vocês aqui, ó. Então, algumas multas
do Ministério do Trabalho, do FGTS e tal. Enfim, tem aqui algumas multas para você dar uma olhada aqui, que isso foi retirado aí do site do Ministério do Trabalho. Olha aí. Então, o fato, você não fazer laudos, o PPRA e o LTCAT, na verdade, tem uma diferença aqui. LTCAT é o laudo, PPRA é um programa de prevenção. Enfim, tem as suas especificidades. Não fornecer EPI, né, equipamento de proteção individual, tudo isso, olha aqui, as multas são pesadas, né? Então, falta de, enfim, não pagou férias, você sabe se passa 2 anos e tal, como é que funciona, dobra o pagamento das férias, enfim, tem todas essas situações aqui que são específicas da lei, de cada lei, ou da CLT, ou do plano de custeio, enfim, as coisas que são previstas lá. E você, como e-social, você não entregando as informações da maneira que o e-social ou que a legislação básica exige, você está sujeito a essas penalidades. Olha aí, férias, não pagamento de verbas rescisórias, enfim, tem todas essas questões aí. E como que essas penalidades são aplicadas? Como eu já comentei aqui, hoje a Receita não só trabalha com as auditorias em loco, na própria empresa, os auditores indo lá, batendo na porta, entregando um termo de intimação e fazendo uma auditoria completa ou específica, você também tem outros controles, como a malha fina da pessoa jurídica, que hoje funciona em São Paulo, eu acho que é um pioneiro São Paulo, mas isso tende a ter aí a se espalhar em outras regiões fiscais, né? E como funciona a malha fina da pessoa jurídica? Batimentos. Você declara uma coisa na FD Contribuições, não declara no ECD ou no ECF, enfim, os mais diversos batimentos serão feitos. E aí eu destaco, no caso do e-social, muita coisa nova, muita informação nova vai estar com a Receita, e ela vai poder fazer esses cruzamentos e te convocar para justificar ou já te autuar ou já te mandar aí alguma comunicação aí já com multas para você pagar. É importante essa questão da perda da espontaneidade. Então, por exemplo, eu deixei de fazer uma informação, uma obrigação acessória. Dependendo do tipo de obrigação, eu tenho uma multa aí para pagar, ou eventualmente, vamos pensar assim, o e-social foi entregue na data correta, o fechamento foi feito corretamente. Tá, perfeito. Amanhã eu preciso fazer uma retificação dessa informação. Eu pago para fazer? Não paga. Se você retificar antes do auditor chegar na sua empresa, você não paga nada para fazer uma retificação de um dado, certo? Agora, e eventualmente, se gerar uma diferença a pagar, você vai pagar com multa e juros normais, multa de atraso, juros normais, nada de multa de ofício. Por quê? Porque você ainda está com espontaneidade, você está fazendo isso de forma espontânea. Agora, se você recebe a visita do fiscal, houve a entrega do termo de início da ação fiscal e tem lá já disparado o procedimento, acabou a tua espontaneidade. Não dá mais para retificar DCTF, né? Não dá para retificar os documentos de forma a sanear problemas que eventualmente o auditor vai entender, vai achar, vai encontrar. Aí acabou a tua espontaneidade. Não vai ser mais aceito determinadas retificações. Enfim, são essas as multas em geral, essas penalidades que nós temos aí. Tá ok? Acabamos o nosso módulo de penalidades, de envios, são informações gerais, tá? As questões específicas aí, a cada legislação a gente tem que se aprofundar e entender, isso é muito importante, porque você está aí justamente para enfim, não deixar o seu empregador, a sua empresa, ser onerada
além do que já é a carga tributária, já tão alta, né? Você ainda vai criar novos fatos geradores, novas dívidas por falha aí de entendimento na legislação. Eu sei que é difícil, muita coisa para estudar e tudo mais, mas não tem outra saída. É isso aí, nós demos aqui um geral e cabe a você se especializar.